portal de notícias da Rádio Chapecó. Fique bem informado acessando www.radiochapecó.com.br. Notícias de Chapecó e região e tudo sobre a Chapecoense. Fique bem informado. Acesse www.radiochapecó.com.br. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa manhã de primavera, mas com uma cara já de um forte verão. Vindo para cá, verifiquei que já estava 24 graus a temperatura. Para mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. E em cada programa, um tema é estudado à luz da doutrina espírita. O assunto para este sábado é doenças na visão espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado, a partir de agora, a participar conosco enviando a sua pergunta, manifestando a sua dúvida ou encaminhando a sua colaboração sobre o tema através da live do Face ou pelo telefone da rádio, que também é o WhatsApp, 2049 1212. Lembramos também que o programa conta agora com a nossa própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó. E você, caro ouvinte, está convidado a conhecer, curtir e a compartilhar. Lá você encontrará todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e pode ver o anúncio dos próximos programas. Agora passaremos a apresentar a nossa equipe de trabalho dessa manhã. Operando a live do Face, temos hoje o nosso querido amigo Moacir, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos, bom dia nesse lindo dia nessa manhã linda de sábado. Estamos aqui mais um dia para falar sobre as doenças na visão espírita. Também aqui conosco para debater o tema de hoje, a nossa amiga Lorete, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Lorete. Bom dia, desejamos um bem-estar a todos os nossos ouvintes. E completando a nossa equipe, nosso amigo John, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Bom dia, Sandra. Uma alegria estar aqui com todos. Um grande abraço aos ouvintes da rádio. E essa que vos fala, Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, serei o vosso âncora nesta manhã. E agora pedimos licença para que possamos juntos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta e lembramos a você que ligou agora o rádio e está nos acompanhando ao lado do seu chimarrão, do seu café, que estamos apresentando o programa Hora Espírita, com o tema de hoje, doenças na visão espírita. Muito obrigada pela sua companhia. O tema de hoje, doenças na visão espírita, remete-nos de imediato
ao caso que vem sendo noticiado nas últimas 2 semanas na mídia nacional, alcançando também repercussão internacional, dado o grande público estrangeiro que costuma frequentar a casa Dom Inácio Loyola, no município de Abadiânia, no estado de Goiás. Referimos-nos às denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, cuja prisão preventiva foi inclusive decretada no dia de ontem. Em função da gravidade do tema e do interesse geral da população e da forma como vem sendo veiculado nesses meios de comunicação a terminologia para tratar do caso, as Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e responsáveis por este programa, aproveitam este espaço para pronunciar-se através de uma nota de esclarecimento, que passaremos agora a ler na sua íntegra. A mediunidade não é exclusividade dos espíritas. Ela é uma faculdade inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Livro dos Médiuns, item 159. Independe ainda da idade, sexo, crença, condição social ou mesmo do caráter do indivíduo. Desta forma, desejamos esclarecer que o médium João de Deus não representa um movimento espírita brasileiro que atua através de estrutura federativa, mas mantém atividade independente, de cunho espiritualista, pois que a crença na imortalidade da alma e na comunicabilidade com os espíritos integra diversas correntes filosóficas e religiosas. Isso não o torna melhor nem pior do que ninguém. O objetivo aqui não é classificar, apenas esclarecer. A doutrina espírita prioriza, à frente de toda e qualquer atividade, a educação das almas, através da compreensão e vivência do Evangelho de Jesus, fonte maior de todas as curas. Todas as demais atividades são acessórias e complementares. A Casa Dom Inácio Loyola, pelas características que apresenta, servindo-se de funcionários e ostentando imagens e símbolos, talvez represente um templo espiritualista, mas não um centro espírita. Nestes, as atividades são desenvolvidas por voluntários, sem o uso destes expedientes, e sob o regime absoluto da gratuidade. Além disso, estão sob orientação de que as atividades não sejam realizadas de maneira individual. As curas ou os trabalhos que as visam alcançar, quando operadas, são realizados pela imposição das mãos ou outras formas de fluidoterapia, não havendo endosso para práticas que se utilizem de instrumentos invasivos ou perfurantes, ou mesmo o toque no assistido. Os médiuns espíritas, a par das suas atividades mediúnicas, devem manter constante atividade de estudo evangélico e renovação moral, não promovendo qualquer tipo de propaganda pessoal, nem exposição da tarefa mediúnica em mídias sociais. Esse pequeno conjunto de informações acerca da doutrina espírita não tem por objetivo afirmar que um médium efetivamente espírita seja melhor ou esteja imune às quedas humanas. Tampouco julgar os fatos recentes, os quais muito lamentamos, envolvendo a pessoa do senhor João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, pois que estão sob a responsabilidade do Ministério Público, órgão competente para investigar e apurar o caso. Pretendemos tão somente lançar luzes sobre o fato de serem inúmeras as correntes espiritualistas e distintas entre si, ainda que todas, ou a grande maioria delas, desenvolvam atividades em torno da mediunidade. Por fim, repetimos com Emmanuel, em Seara dos Médiuns, capítulo 12,
Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Assinam as Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense. Nós agradecemos muito aos confrades do Movimento Espírita de Chapecó pelo esclarecimento tão necessário, tão oportuno neste momento em que as palavras se colocam e muitas vezes o espectador se confunde, né? E colocamos agora, nesse momento, a palavra à disposição dos nossos debatedores, caso queiram complementar ou tecer mais algum comentário acerca desse caso. Gostaríamos de lembrar um ensinamento muito oportuno que a doutrina espírita nos dá, nos lembrando que muitas das pessoas que reencarnam no Brasil com uma missão são pessoas que faliram em outras existências, em outras experiências, e mais uma vez chegam aqui numa oportunidade que é para ser uma oportunidade bendita, uma oportunidade de superação, e mais uma vez não conseguem dar conta desse recado. Então que tenhamos que tenhamos piedade, que consigamos emitir uma oração para todas essas pessoas, porque nós sabemos de onde procedem esses problemas todos, pessoas que estavam em outras situações difíceis e que elas possam também ser abençoadas, iluminadas para superar esses momentos de dificuldade por que passam. John, quer comentar? Só me vem uma fala do Mestre Jesus que diz: vigiai e orai, porque nós todos somos falhos, temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, e à medida que vamos muitas vezes crescendo aos olhos da sociedade, de um grupo que participamos, devemos nos agarrar mais ainda a essa fala, porque, como eu falei, somos sujeitos a isso. E a vaidade que ainda nos assola, o egoísmo, as nossas paixões, elas são muito fortes. Então, percebemos isso, e ninguém está acima da lei de Deus e também da lei do homem que existe. Precisamos estar atento, né, pegando sempre situações, né, como essas, e sempre fazermos reflexões da nossa vida, porque não só nos posicionarmos para julgar. É um erro, né, se for, né, constatado como o Ministério Público está apurando, né, terá que responder de fato, mas precisamos também utilizar disso tudo para nós nos avaliarmos, né? Faz parte da nossa cultura, né? Buscarmos sempre a solução dos nossos problemas, porque que os outros nos resolvam os nossos problemas. Então, por isso que também a nossa população recorre tanto a todos esses médiuns curadores que regularmente aparecem no Brasil, na nossa região principalmente. Mas, assim, vamos pensar também nas coisas boas que as pessoas vão lá buscar, porque as pessoas que vão em busca da cura, em busca do atendimento, vão de coração limpo, prontas para receber esse apoio. Então, que essas pessoas também jamais sejam desamparadas pela espiritualidade, recebendo as bênçãos, as proteções necessárias para enfrentar as suas dificuldades no dia a dia, nas suas dores, nas suas doenças. Aspectos muito importantes, né, que os amigos nos trazem aqui, e a gente também gostaria de complementar essa fala que o John nos traz a respeito do perigo que nós incorremos por conta da vaidade que ainda habita o nosso coração, quando os nossos irmãos, que estão todos a par de nós, ao nosso lado, né, começam a render culto, né, render uma certa idolatria a um ser humano, como se ele estivesse acima de alguém, né? Depositando a responsabilidade a outro, né, Sandra? Então... Exatamente. Isso é muito perigoso, tanto para quem rende, né, a idolatria, porque desvia a atenção de Deus, que é o nosso Pai, né, para um homem. Mas sabe, Sandra, que Chico Xavier, que foi um ser que viveu a vida toda com uma saúde muito debilitada, foi questionado várias vezes por que ele não fazia certas cirurgias, certos atendimentos, né? E ele disse bem assim, que a doença, que era um meio de
de policiar ele, de cuidar dele, de fazer com que ele percebesse quanto era importante se cuidar e cuidar da saúde. Então, a questão dele nunca ter optado por esses atendimentos é porque ele sabia de quanto é importante também passar pelas provas e ser resignado diante de algumas coisas que não tem outra alternativa. Nós vamos abordar este e outros aspectos no tema de hoje, e é por isso, inclusive, que nós estamos abrindo esse espaço para comentar, não apenas pelo fato de estar isso bastante em voga, mas porque está intrinsecamente relacionado ao tema de hoje, que é doenças na visão espírita. Então, a gente vai começar agora o nosso debate, e havendo oportunidade, nós podemos voltar a comentar alguma coisa a respeito, se assim for prudente. E nós, então, agora damos início ao debate a respeito do tema, doenças na visão espírita. E começamos perguntando ao nosso amigo John como a doutrina espírita entende ou explica as doenças físicas ou mentais que atingem os seres humanos. Ou, em uma palavra, o que representam as doenças na visão espírita? Vejamos então que antes eu cito que o Espiritismo ele tem muito ainda a contribuir para a medicina. O Espiritismo vai além do corpo, então ele tem muita coisa ainda para auxiliar a medicina convencional, né? E a própria medicina já aceita, né, terapias, já entende que a emoção, a prece, a fé do adoentado é importante para a sua recuperação. Mas o Espiritismo ele descortina um novo modelo de medicina que é a da alma. No paradigma médico espírita, o ser humano é um conjunto complexo e bastante complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. E esses corpos sutis, como chamamos perispírito, e ainda tem outras denominações, né, intitulações para esse corpo sutil. Então vejamos que há uma complexidade mesmo. E a alma propriamente. Então compete ao espírito imortal que ele é a sua construção. Nós, como espíritos reencarnantes, nós viemos para construir um ser mais saudável e, consequentemente, mais feliz. Nós somos destinados a isso, viemos para isso, para alinhar as mazelas que temos ainda, nos despindo delas pouco a pouco, mas precisamos. E me vem ainda um pensamento: quantos que correm atrás dos exames porque não está se sentindo bem e vai aos médicos e busca o que está acontecendo, e os exames não dizem nada, não mostram nada. Verdade. Então, mais do que a doença física, né, a doutrina espírita ela nos abre os olhos para doenças mais profundas que nós temos, né? A angústia, a ansiedade, a mágoa, a tristeza, isso está assolando ainda a sociedade. Então precisamos estar atentos a isso. Quando falamos da autoanálise, como citei antes, de vermos uma situação como essa do João de Deus e não somente querer se posicionar para julgar, mas sim a gente aproveitar o momento e fazer essa reflexão. Final de ano a gente sempre fala da retrospectiva, né? E quantos de nós fazemos a retrospectiva de como foi o nosso ano em comportamento, nos sentimentos, como foi o nosso ano na questão de boa vontade, de querer fazer, de querer buscar algo a mais. Então precisamos lutar principalmente com as doenças emocionais que assolam constantemente a mim, a vocês que ouvem, porque estamos num planejamento
para nos despir das mazelas. Ninguém está fora disso. Viemos para isso. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, é um verdadeiro compêndio da medicina que nos fala de quais são os verdadeiros motivos das doenças no corpo humano. Então, assim, toda pessoa que realmente gostar, se interessar pelo assunto, por ser um assunto muito complexo, são termos bem médicos, né, bem específicos, que procure nesse livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e ali fala muito sobre todo esse... os reais motivos, as necessidades do ser humano, por que alguns nascem com algumas deformidades congênitas, por que alguém nasce com alguma deficiência, né, de algumas enzimas, de qualquer coisa. Então, ali fala muito, explica detalhadamente para quem tiver realmente interesse. Não seria razoável a gente ficar aqui debatendo termos bem complexos no rádio, mas a pessoa que realmente tivesse interesse, nesse livro encontra muitas respostas. Isso foi escrito em 1958, tá? E está bem atual ainda. Mais atual do que nunca. E lembramos também que André Luiz foi um médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro no início do século XX e que traz grandes contribuições nessa área, né? Realmente, como o Moacir fala, e que ele é da área de medicina, trazendo contribuições importantes. Ele também diz que as doenças são divididas em 3 categorias. As doenças físicas, que atingem os nossos órgãos vitais e que nos levam à busca constante do apoio da medicina. As espirituais, que são provenientes das nossas vibrações. E ele fala de uma terceira tipo de doença, ainda, que são as doenças atraídas, que chegam até nós pela sintonia de fluidos negativos. Então, entendendo essa situação, como a doutrina nos explica, utilizando-se do preceito fantástico que é instruí-vos, a gente vai buscar o entendimento dessa situação de doença, e se não encontramos nessa existência, certamente haveremos de entender que é de uma outra existência que a gente traz essa carga negativa. Nada é por acaso, né, Loreta? Deus é Pai, Deus é bom e Deus é justo. Nada é castigo. Nós estamos aqui apenas reparando e tendo a oportunidade de reparar alguns enganos nossos, né? Essa fala do Moacir, ela é muito importante, o castigo, né? O peso do castigo. Precisamos cuidar para não olharmos para alguém que tem uma limitação e como acreditamos nas várias existências e viemos aqui, né, em uma condição, digamos, que nos limita fisicamente, e olharmos para essa pessoa e pensarmos o que será que ela fez. Devemos cuidar, né, enquanto espíritas, né, estudantes da reencarnação, quanto a esse pensamento, de logo querer pensar, mas o que será que essa pessoa fez para estar nessa condição? Nós, na condição de irmãos, né, em Cristo, filhos do mesmo Pai, nos cabe amá-lo, né, amar esta pessoa, e não tecer julgamentos, tentar aplacar, amenizar o seu sofrimento, né? Muitos esclarecimentos, né, começam a surgir, os horizontes vão se descortinando, a gente começa a entender que a doença, né, ela ultrapassa o limite do corpo físico, como o John nos traz, essa questão das múltiplas dimensões, né, espírito, corpo físico, perispírito, né, o Moacir e a Lorete nos trazem a lembrança dos ensinamentos de André Luiz. E esse impacto, ou esse efeito de existências anteriores. Então, nós perguntamos, Lorete, se de alguma maneira é possível que nós possamos entender as doenças como sendo provas ou expiações que nós temos que enfrentar, e se elas efetivamente podem ter relação com outras existências. Então, a doutrina espírita, muito esclarecedora, bastante importante nas nossas existências, ela explica bem claramente para nós que estamos no mundo de provas e expiações. A Terra é classificada como um mundo de provas e expiações, e nós estamos aqui porque somos seres comprometidos com as leis de Deus. E ele também diz, a doutrina espírita também nos diz que a Terra é entendida como se fosse um hospital. E nós estamos aqui para passar pelas experiências que nós precisamos para ter a nossa evolução moral e espiritual,
aprendendo inclusive com as doenças que nos atingem. Agora que nos atingiram, as cargas genéticas que trouxemos e as outras que nos atingirão certamente, né? Então, André Luiz, que eu gosto muito de verificar quando fala desse assunto, ele diz pra gente que as doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte das imperfeições da nossa natureza e da inferioridade do mundo em que vivemos na Terra. Ele também diz que as paixões e os excessos de todas as ordens semeiam em nós os germes doentios, muitas vezes hereditários, que vêm nas existências através da memória celular que a gente já estudou também. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo não está sujeito às mesmas enfermidades. Então, a doutrina espírita também nos orienta que a gente deve buscar todos os auxílios que estão disponíveis. Primeiro, sempre buscar o auxílio médico e depois buscar o auxílio dos apoios que a doutrina espírita nos dá. E se não for possível a cura, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Deus quer que os sofrimentos, as doenças sejam suavizadas. E Ele colocou em nosso meio diversos meios para que tenhamos esses problemas, essas doenças suavizadas. E a gente, para ilustrar essa fala que a gente está tendo, que pode ser de vidas passadas, nós recorremos mais uma vez a André Luiz, que ele diz que, em matéria de saúde e doença, temos de levar em consideração as ações das vidas passadas e as da existência atual, para que as nossas conclusões não sejam falhas ou incompletas. Então, quando adoecemos e buscamos querer saber, puxa, por que foi que eu adoeci? E se não encontramos uma resposta na presente existência, e se fizermos isso com o coração aberto, com vontade de encontrar a resposta, a gente normalmente encontra. E se não encontramos nessa existência, sabemos que vem de outra. E ele traz alguns exemplos maravilhosos desse livro, e nós vamos trazer um aqui para junto com o público entendermos essa situação. Ele fala lá no livro que o caso de Adelino Silveira. Ele diz que Adelino viveu no século XIX como filho adotivo de um fazendeiro. E esse fazendeiro tinha 42 anos e ele resolve casar-se com uma jovem de 21 anos, mesma idade que teria Adelino nessa vida. E acontece que Adelino se apaixona pela madrasta e eles acabam tecendo um plano para acabar com o fazendeiro. Conseguem conseguem acessar uma condição de dar para o fazendeiro uma medicação de que ele fique mais ou menos adormecido, e depois disso tem um fogo no corpo dele. A experiência bastante detalhada que nós convidamos a todos a reler, Os Domínios da Mediunidade, ele diz que então, findo esse processo todo lá no início do século XIX, Adelino casou-se com a então madrasta e foram muito infelizes. Arrependido, ele reencarnou no século XX e desde pequeno apareceu com o corpo totalmente tomado por um eczema, que não tinha cura e ninguém conseguia resolver. Então são situações que estão aí para a gente entender que nós somos falíveis e que se nós precisamos observar sempre, todos os dias, a questão de ação e reação. Muito obrigada, Lorete, pelos esclarecimentos. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela rádio Chapecó 1330 AM e Facebook Live. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, a live no Face ou pelo telefone fixo, que também é o WhatsApp, o 2049-1212, e envie a sua pergunta. Aproveitamos, então, para perguntar ao nosso amigo Moacir sobre as participações. Na verdade, já tem muitas pessoas participando, né, desejando bom dia, mas, assim, perguntas direcionadas ao assunto, ainda não temos nenhuma, assim, que requer uma resposta no ar, né? Mas, sim, são muitas pessoas que estão participando, que estão dando a sua opinião sobre o programa, nos cumprimentando, né? Então, a todas essas pessoas que estão nos acompanhando, nosso abraço, nosso muito obrigado, a dona Cilei, o Marcelo, a Oderli, a Marisa, a dona Anne, e a todos os demais que aqui estão, né, que não vou enumerar todo mundo, senão vou ficar aqui o programa todo.
E tem um amigo nosso que eu vejo, o Ailton Correia, ele está mandando um abraço especial para nossa amiga Mona. Então a gente vai aqui transmitir esse abraço. E ele disse que ela tem ajudado muito na doutrina espírita. Então está encaminhado aí o nosso abraço, o seu abraço. Bem, John, então, nós podemos dizer que as doenças, elas de alguma forma podem contribuir para a nossa evolução enquanto espíritos imortais? É correto dizer isso? Olhando secamente fica estranho, Parece né? estranho, aqui, né? Povo masoquista, né? Que fala, por que ter que evoluir, ter que crescer, espiritualmente falando, principalmente, com doença? Nós precisamos entender o quadro que nos leva, né, quando ficamos acamados, adoentados, muitas vezes doenças mais graves que levam a vários questionamentos sobre Deus, né, sobre os planejamentos de Deus, o que Deus deseja, o que Ele quer para a minha vida, me permitindo que eu passe uma situação assim. Mas diz no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, que acompanhou Chico Xavier em sua última existência, no livro Consolador ele diz: as doenças nos despertam para grandiosos deveres. Então, é um olhar otimista para um quadro tão adverso. E a doutrina espírita, ela é uma mensagem otimista. Ela é uma mensagem esperançosa. Porque você chegar na casa de alguém, de um querido, quem sabe, que está ali sofrendo, e muitas vezes não tem uma palavra certa para levar, mas que a energia seja boa, de esperança, acreditando num Deus de amor, porque ainda não compreendemos em grande parte, né, os planos de Deus. E sabemos, como a Lorete já falou, né, o nosso planeta, a nossa casinha, a nossa morada planetária, que é a Terra, ela é para se espiar alguma coisa ou para ser provado. E muitas vezes essas provas se darão por uma doença, por uma cama, por um leito. E eu já ouvi de alguns, né, do movimento espírita, e eu refleti e pensei, e tem uma verdade nisso. Eu até anotei, tem casos em que um leito é o melhor momento daquela existência do ser. Porque ali ele está impossibilitado, está sossegado, é a mente dele, é o seu pensamento, que é a produção que o seu espírito, né, faz naquele momento, e vai pensar várias coisas. E ele pode ou se resignar ou se revoltar. E vai ser levado dessa forma. Se assim vier a desencarnar, ele volta, deixa aquele corpinho adoentado, aquele corpinho que já cumpriu o papel, volta ao plano espiritual, a vida espiritual, a verdadeira morada, e vai dar continuidade conforme os seus sentimentos, o que ele alimentou nos momentos finais ali. Então, quando falamos, poxa, aquele momento ali que está adverso, que está sofrido, ele pode ser e é um auxiliador na evolução do ser. A doutrina espírita nos mostra que é possível isso, que isso de fato acontece. Então a resignação é a palavra-chave para esse momento, né? E não criar os porquês de lamentação, mas buscar ali sentir, né, a vontade de Deus e o para que aquilo, para que despertar, para que lição. Muitas vezes foi uma escolha minha vir nessa condição para ser auxiliado, ou quem sabe auxiliar quem está convivendo, porque são as lutas, né? O Moacir falou antes, né, da condição do Chico, que adoentado, né, e questionavam. Mas tem o apóstolo Paulo de Tarso, que falava que tinha um espinho na carne, e não é muito esclarecido isso, mas a graça de Deus lhe bastava. E olha o trabalho que Paulo de Tarso fez.
Sabe, John? Então, assim, um exemplo bem atual, assim, uma coisa que é bem do dia a dia de quem tem doentes em casa. Por exemplo, assim, eu sou aquela pessoa muito apegada às coisas materiais, às famílias, sabe? Eu sou dono do mundo, tudo é meu. E daí, no final da vida, eu entro no Alzheimer. Uma doença tão triste para a família, mas tão abençoada para quem parte. Esquece tudo e se liberta. Né? Olha que exemplo. Então, ali, a doença vem ajudar na evolução. A gente começa a perceber que há um chamado na doença, né? Esse termo que o John traz, despertar, ele é fantástico, porque a gente lembra que a dor, ela é um mecanismo de autopreservação. Já imaginou se a gente colocasse a mão numa chapa quente e não sentisse dor? A hora que a gente fosse olhar, estava sem mão. Então, ele é realmente um chamado, um convite e um mecanismo de proteção e de conservação. O sistema é perfeito, né? Trazendo mais uma vez uma citação do livro magnífico, Missionários da Luz, André Luiz, mais uma vez, o benfeitor Clarencio diz que podemos constatar o importante papel que a dor tem em nossas vidas. E ele fala que depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, convidando-nos a nos aproximar de Deus. E nós lembramos também de algumas palestras maravilhosas de uma médica geriatra do Rio de Janeiro também, que inconformada ou sensibilizada pelas doenças graves que ela encontra nos pacientes que ela tem quase no final da vida, ela se especializa em atendimentos paliativos. E ela diz em várias das mensagens que ela passa, que é o momento em que a pessoa se torna mais humana, mais se aproxima de Deus. Então, está aí mais uma vez dizendo que o Moacir diz, que da experiência própria profissional dele, né? Que é isso mesmo, a gente se aproxima de Deus porque foi obrigado a parar, está sendo convidado a repensar, a saber por que adoeceu, por que aconteceu isso, e se aproximar realmente das leis de Deus que vai amenizar essas dificuldades. E muitas pessoas questionam, né, Lorete, quando que a pessoa vai para casa espírita, receber passe, tomar água fluidificada em busca de um tratamento, sabendo que aquela doença é terminal e não tem condição. Mas o mais importante não é a saúde do corpo, é a saúde da alma. Estar se preparando para a nova caminhada, né? Então, assim, toda vez que for lá receber o passe, ouvir a palestra, tomar água fluidificada, a gente sabe que, né, nesse momento, talvez não apareça assim grandes mudanças no quadro, mas isso vai fazer a diferença para a nova empreitada, para a nova caminhada. E não se tira a importância, né, da medicina convencional. Não. Ela é fantástica, é necessária, é a evolução do ser. E vemos a medicina é um exemplo vivo de como evoluímos. Evoluímos muito, em algumas situações muito rápido. Porém, no quesito espiritual, alma, aí requer, né, os paliativos que a Lorete citou também. Né, Joe? Se alguém ouve nós, vamos ver assim, mas o espírita gosta do sofrimento, né? Mentira, não. Na verdade, é o seguinte, temos que lembrar as palavras de Jesus, que diz assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É de nossa obrigação buscarmos recursos disponíveis, que são disponibilizados por Deus, para a gente buscar a melhora, o alívio da dor, do sofrimento. Em nenhum momento alguém tem o direito de dizer para a pessoa que não deve buscar o alívio, porque vai fazer uma autopenitência, né? Por favor, não entendam a gente equivocadamente. Aqui a gente busca, assim, que antes, não somos masoquistas. Não somos masoquistas. E assim, quando a pessoa percebe que realmente não tem mais volta, a coisa é aceitar com resignação, buscando até o último momento o alívio, o entendimento e a compreensão do que está se passando. Perguntar assim, o que essa doença quer de mim? É excelente essa última colocação, porque era o que nós íamos abordar exatamente agora, né? Para não ficar essa impressão que espírita gosta de sofrer. Né? Nosso questionamento seria exatamente esse. Se o John nos traz a resignação. Eu ia mudar de endereço já, porque eu quero ser feliz, né? E podemos ser felizes. Desculpa, Sandra. Não, fica à vontade, John. Acredito muito que podemos ser felizes mesmo perante as dificuldades,
mesmo perante um bombardeio de desafios que a vida nos proporciona. Podemos ser felizes mesmo assim. É uma questão de posicionamento, de crença, de escolha. Sou feliz mesmo tendo problemas. Então, assim, a doutrina espírita nos convida à resignação, como tu nos fala, mas essa resignação é o não revoltar-se, aceitar com o coração, mas não deixar de buscar todas as possibilidades de cura que, inclusive, Deus, né, que permite que a gente vá construindo através da evolução da medicina. Então, excelente esses esclarecimentos. É diferente da aceitação. A resignação, ela, é a aceitação do coração, ela substitui, né, a aceitação de acomodação. Isso. Sai exatamente da acomodação e vai para a resignação, que é: compreendo, necessito disso, mas vou inverter o quadro. Exatamente, muito bem. Bom, John, já que você está com a palavra, nos fale um pouquinho sobre o efeito da prece, né, nessa busca da cura. Ela pode nos ajudar? Pois é, a prece, né? A oração, a conversa com Deus, conversa com seu amigo espiritual, anjo de guarda, com o Mestre Jesus, então, é a conversa. Vemos que a oração, ela é um antídoto para nos aliviar disso tudo que a gente está falando, das angústias, dos medos, das mágoas. Então ela vem nos trazer um alívio. Quando nos colocamos em prece, é como se sentíssemos as nossas células se renovando, do corpo físico, que dirá do corpo espiritual, que dirá da nossa energia de alma. Então a prece, ela vai nos trazer calma, paciência, benevolência, vai nos trazer alegria, mas precisa ser uma prece calma, né? Uma prece equilibrada. Apesar que, se chegarmos afoitos, desesperados e abrirmos as janelas da alma e conversar com Deus, Ele vai compreender a nossa angústia e vai logo nos trazer uma calma, né, para aquele momento. Eu vejo que, junto à prece, a doutrina espírita, ela nos propõe o Evangelho do Cristo, que é mais um medicamento, podemos dizer que para os próximos milênios e milênios e milênios, porque nos traz a compreensão, nos traz paciência, nos traz o perdão, compreendendo, porque muitas vezes sofremos por aqueles que convivem conosco, adoecemos por alguém que nos falou algo, que nos tirou, né, nos tirou a paciência, nos tirou aquela situação que eu estava numa calma, alguém veio, né, me contrariou, né, e muitas vezes é o nosso egoísmo mesmo, são as nossas paixões que não aceita uma fala, um posicionamento diferente do nosso. E isso às vezes vem de uma forma tão sentimos de uma forma tão agressiva que muitas vezes viemos a adoecer. Então, se compreendermos o outro, que ele tem as características dele, ele também está em evolução, né, isso nos traz calma, nos traz paciência e a compreensão para com o outro. Então, a nossa prece, a nossa oração sentida, de coração, abrindo, não precisa de palavras belas, não precisa uma prece alongada, não precisa muita coisa, precisa sentimento. Deus quer o nosso sentimento, Deus quer a nossa verdade, Ele quer que nós nos expressemos. Será que Deus sabe ou não sabe o que nós vamos pedir? Será que Deus sabe das nossas necessidades? Eu tenho a impressão que Ele sabe, mas por que eu preciso falar para Ele? E a gente lembra nessa hora, John, da história do cego de Jericó, que gritava, Jesus, Jesus, Jesus. Ele aproxima-se dele e diz: o que queres que eu faça? E aí ele pede visão e Jesus restabelece a visão para ele. Então a gente lembra também que pela prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. Lembrando que Jesus diz para nós: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque leve é meu fardo e suave meu jugo. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis repouso para as vossas almas. Quando ele diz essa oração, essa mensagem para nós, ele está dizendo para nós: venha para os meus ensinamentos, venha para junto de mim, e encontrarás alívio para as tuas dificuldades. Ele não só falou, né, Lorete, porque Jesus é o mestre incomparável. Porque ele falava, não deixou nada escrito, né? Mas falou muito, ensinou muito e principalmente ele botou em prática. Exemplificou. Então a prece, ela nos coloca em contato com esse médico maior, que é o médico Jesus, né? Amigo, você que está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM, Facebook Live, nós te convidamos para participar conosco. Escolha o seu canal e encaminhe a sua pergunta. Estamos ao vivo, né, na live ou pelo telefone fixo 2049 1212, que também é o WhatsApp, relembrando o nosso tema de hoje, doenças na visão espírita. Moacir, como estão as nossas participações? Apareceu aqui, surgiu uma pergunta aqui, que acredito que dê para encaixar, e que o ouvinte nos pergunta assim: o que fazer quando a doença atinge a cabeça? Eu acredito que seja no sentido, na questão psicológica. Eu acredito assim que nós, como meros aprendizes dessa vida, temos que sempre nos reportar a profissionais qualificados para tal. Nós bem sabemos que as doenças hoje são mais é uma somatização de várias coisas, né? Das questões hereditárias, das questões vivenciadas e das questões que nós acabamos adquirindo. Então, é muito importante, sim, a gente dar essa atenção. As doenças começam na alma, então, que muitas pessoas dizem que é coisa da cabeça da pessoa. Então, a pessoa começa a adoecer muito antes de ficar doente, né? Então, mas é obrigação nossa, como companheiro de caminhada, como familiar, de estarmos atentos. Quando alguém estiver modificando um pouco o seu comportamento, modificando o seu jeito de ser e de agir, deve sim começar a prestar atenção e, se for necessário, deve ser encaminhado sempre a um profissional qualificado para a área, né? Porque assim, nós não podemos também querer resolver o problema da humanidade. Nós temos que saber que nós temos nossas limitações. A gente pode aconselhar, pode fazer, né, encaminhar para a casa espírita, pode caminhar para uma igreja ou para qualquer coisa, para qualquer atendimento. Mas o mais importante de tudo, estarmos atentos para encaminharmos para um profissional qualificado para diagnosticar, para dar o tratamento necessário. Porque precisamos sim também do remédio, do aval profissional, porque não é tudo assim, é coisa da cabeça, vamos falar um pouquinho e vamos resolver. A gente pode contribuir, mas não... A doutrina espírita é muito clara, né, Moacir, quando ela sempre diz: adoeceu, em primeiro lugar, busque o apoio da medicina. Aí depois você tem complementações, muitas que a doutrina espírita nos disponibiliza. A gente sabe que existem alguns tratamentos, né, da área de... são tratamentos, terapias alternativas, digamos assim, e que para muitas pessoas funcionam, né? E a gente sabe disso, que isso ajuda muito. Mas a responsabilidade da gente nos traz, primeiro, um atendimento com um diagnóstico clínico qualificado. Para quê? Para que a gente não se arrependa depois. Chegamos num ponto bem importante, né? Tu trazes que são terapias alternativas e complementares. Então, a gente pergunta para os nossos amigos, né? Lorete, se você quiser trazer alguma contribuição, o John, se quiser complementar. Quanto aos centros espíritas, que tipo de ajuda pode nos trazer nesse processo? Como que ela se daria? Então, é com muita satisfação que a gente responde essa questão, sabendo que o movimento espírita traz muitas contribuições para nós que superamos essas dificuldades, né? E entre as mais importantes, nós achamos que são as palestras, que sempre trazem assuntos elucidativos, que fazem com que melhoramos como seres humanos, nos aproximamos das leis de Deus e, através das palestras e dos estudos, superamos as nossas dificuldades, porque compreendemos os mistérios da vida e por que estamos aqui. Os centros espíritas também oferecem o passe, que é a transfusão de energia, nos ensinam a fazer prece com a fé raciocinada,
Os centros espíritas oferecem a água fluidificada, que é um outro meio maravilhoso que está sendo colocado aí, cuja ciência está comprovando e dando para nós vários indícios, vários resultados de pesquisa aqui da eficiência desse método. Além disso, as casas espíritas também oferecem o atendimento fraterno, feito por pessoas especializadas, que vão dar alguns indicativos, que vão ouvir, que vão dar algumas diretrizes. E utiliza-se também as irradiações, que é feita através de preces, né? São preces. E nas situações mais graves, em especial aquelas que são identificadas nos atendimentos fraternos, as casas espíritas levam esses assuntos para dentro dos grupos de desobsessão. Se for problemas de ordem mental ou espiritual, também tem essa ajuda indireta. E olha que maravilhoso, nós temos muita satisfação de dizer isso, que é feito dentro das casas espíritas sem a presença do paciente. Então, nós passamos por um momento de busca na vida da gente, no externo, achando que o outro tem que resolver, que esse, aquele outro, A, B, C, D vai resolver, e nós buscamos para fora do Brasil, para longe do Brasil, esses médios de cura, e daqui a pouco a gente percebe que não é bem isso. Nós temos que nos entender as coisas da vida, as leis da vida, e através desses apoios, que são sutis, mas são de fundamental importância, nós vamos adquirir as nossas curas e vamos ter a estabilidade mental, física, emocional. Então, é de grande valia o conhecimento que a doutrina espírita dá. Mas nós gostamos de reprisar o que ela diz com muita repetição para nós, que a doutrina espírita está baseada em 2 princípios básicos. O primeiro, de fundamental importância, que é o amai-vos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dizia Jesus. E o segundo, instruí-vos. E se temos instrução e participamos de toda essa gama de possibilidades que as casas espíritas nos dão, certamente compreendemos mais as doenças, inclusive, para melhor buscar a solução delas. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa. E se você não conseguiu nos assistir, nos acompanhar desde o começo, nós convidamos o ouvinte para que possa acessar a nossa fanpage, Hora Espírita Chapecó, e resgatar o programa desde o início, inclusive com a leitura da nota das Casas Espíritas de Chapecó a respeito do caso João de Deus. Lá você também encontrará todas as edições anteriores do nosso programa. Nós agora pedimos licença para que possamos juntos ouvir o recado do nosso apoiador, a Escala Construtora. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Voltando então ao nosso debate, vários aspectos já foram abordados. A vontade que a gente tem é continuar a nossa conversa, né, o dia todo. Mas ainda um aspecto bastante importante que nós precisamos abordar, não podemos finalizar sem fazê-lo, que é a respeito daquele doente, muitas vezes um familiar querido, quando se encontra numa situação realmente de extremo sofrimento, né? Quando a esperança de cura já nos foi tirada pela medicina da terra, e às vezes a gente, né, passa pela cabeça abreviar a vida daquele ente querido como se fosse uma maneira de auxiliá-lo. Então nós precisamos perguntar, para esclarecer os nossos ouvintes, o que a doutrina espírita nos diz sobre essa questão, mais conhecida como eutanásia ou suicídio assistido, como existe em alguns países. John, pode nos responder? Esse assunto, ele é muito delicado, considero complexo, porque cada um sabe da sua luta, das suas limitações, do seu momento de dor, de estar assistindo, quem sabe, um pai, uma mãe, alguém muito querido num quadro irreversível. E o que nós vamos compartilhar aqui, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, e o capítulo 5 fala dos bem-aventurados os aflitos, né?
felizes os aflitos. Não entrando no campo de julgamento se a pessoa já pensou, pensa, está confusa em se posicionar em relação à eutanásia. E vejam o que nos diz, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem nos daria o direito de pré-julgar os planos de Deus? Não pode Deus conduzir à beira do abismo e retirá-lo de lá? Ninguém pode dizer com certeza que sua hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nestas previsões? Esses minutos que lhes são concedidos podem ser da maior importância. Que pensamentos podem ter um ser na beira da morte? Arrependimento? O espírita que conhece o valor da alma conhece o valor do último pensamento. E diz ainda, finalizando, suavizar os últimos sofrimentos tanto quanto nos seja possível, mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, o posicionamento da doutrina espírita, não julgando, não botando mais peso, respeitando profundamente a situação de dificuldade, de luta de cada um que se encontra num dilema. E é um dilema, a eutanásia. Mas é importante cada minuto, né, do ser ali enquanto acamado. Esses últimos podem ser de grande aprendizado e poupar muitos sofrimentos no futuro. Quem sabe os melhores minutos de uma existência. Não desperdiçar uma caminhada toda por alguns dias, alguns minutos, certeza, né? Moacir, já que tu estás com a palavra, antes que a gente possa encerrar o nosso programa, né, precisamos esclarecer um pouco mais a respeito das casas espíritas de Chapecó, né? Alguns ouvintes perguntando, aqueles que desejarem conhecer e entender melhor a doutrina espírita, como as nossas casas atuam, se oferecem estudos, se essas atividades têm algum custo, quais são as casas? As casas espíritas de Chapecó, afiliadas à Federação Espírita Catarinense, todo o trabalho que elas realizam, tanto na área social como na questão espiritual, na questão de esclarecimento, todos os trabalhos são gratuitos, nada é cobrado. E não também outra coisa, a gente não pergunta de onde tu veio, quem tu é, e tu é obrigado a fazer uma ficha, tu é obrigado, né? Então, assim, a casa espírita é um lugar livre que as pessoas entram e saem e vão lá buscar aquilo que elas buscam. E né? voltam a se desejarem. E voltam a se desejarem. Além de tudo isso, todas as casas espíritas têm uma biblioteca e tem livros maravilhosos para as pessoas lerem. Tem na questão da saúde, a coleção do Divaldo com a Joana de Ângeles, a coleção psicológica é maravilhosa, aquela coleção, fantástica. E assim, eu gostaria de passar alguns endereços que o pessoal passou aqui para nós, né? O Gotas de Luz, na Rua Guilherme de Almeida, 99, no bairro Pinheirinho. A Seara da Caridade, na Rua São Pedro, 1276. Todas as terças-feiras, 20 horas, tem palestras públicas. O Bezerra de Menezes, na Rua São Pedro, 443. Nas quartas-feiras, às 8h30, às 18h15. E nas sextas-feiras, às 20 horas e nos sábados, às 15 horas. O Leocádio Correia, no bairro EFAP, na Rua Nelson Catalã, número 76. E o nosso lar, no Aerobordo de Medeiros, 885D, no Santa Maria, que tem atendimento também na terça-feira, às 20 horas, na quarta-feira à tarde, às 14 horas, nas sextas-feiras, às 20 horas e no sábado, às 19. Um detalhe que agora o nosso lar, nesse período de férias, na quarta-feira à tarde não tem mais atendimento, né? Não tem esse atendimento. Então, quando volta as aulas, volta normalmente esse atendimento. E tem ainda a Amor e Caridade, na Araucária, 267, no bairro Palmital. Um abraço a todos, né? Esse que é o endereço. Nós agradecemos os esclarecimentos, Moacir, agradecemos a audiência do nosso ouvinte, agradecemos a equipe, né, que trabalhou hoje conosco, Moacir, Lorete, John, né, nosso muito obrigado e fiquem à vontade para os seus cumprimentos ao nosso público. Agradeço mais uma vez por estar aqui, a oportunidade de viver esse momento tão especial. E deixo uma palavra, tenhamos fé em Deus, né? Tenhamos muita fé em Deus, fé em nós mesmos e fé na vida. É o que viemos para isso, né? Um grande abraço.
Nós agradecemos a Deus, Senhor da vida, pela presente existência e chegamos até cada ouvinte com o nosso abraço e o nosso carinho, desejando plena saúde. Agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, lembrando assim que a doença não é em nenhum momento castigo ou uma injustiça, é uma oportunidade de nos fortalecermos como seres. Então, que nesse período próximo Natal, que todos nós possamos repensar as nossas vidas, que todos nós possamos realmente confraternizarmos, aproveitar a oportunidade para abraçarmos, para nos reconciliarmos, né? Que é mais importante que o presente. Um abraço a todos. Amigos, foi uma grande alegria estar convosco aqui no estúdio, uma grande alegria estar com os nossos ouvintes durante esta hora, e a todos nós desejamos um excelente final de semana, na paz de Deus, na paz de Jesus, e que nós possamos daqui a uma semana, no próximo sábado, estar juntos com mais um programa Hora Espírita. Muito bom dia a todos e agradecemos também a nossa amiga Jéssica que esteve conosco operando os instrumentos. Muito obrigada. Bom dia.